Olá! Nesse vídeo eu vou fazer a correção das questões da atividade sobre seno e cosseno na circunferência trigonométrica. Primeira questão, a gente precisa calcular o valor de y, que é dado por essa expressão. O seno de 0 mais o seno de π sobre 2, menos o seno de 3π sobre 2. Tudo isso dividido por 2 vezes o seno de π sobre 6. Então, uma forma mais tranquila de fazer essa questão é você utilizar a circunferência trigonométrica com as medidas em radianos e com os valores destacados do seno e do cosseno nos respectivos eixos. Nesse caso, é tudo com seno, né? Então, a gente vai olhar só para essa parte, para esses valores vermelhos aqui no centro. Então, a gente vai substituir. Então, a expressão vai ficar da seguinte forma. Y igual a o seno de 0. Então, 0 graus está aqui. Nesse caso, o seno de 0 é 0, porque é a projeção do 0 graus no eixo dos senos, ela cai aqui na origem do sistema, que é o valor 0 do eixo dos senos. 0. Mais. Seno de π sobre 2. Π sobre 2 está aqui. A projeção fica bem em cima do eixo e o valor do seno, nesse caso, é 1. Então, seno de π sobre 2 é 1. Menos o seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 está aqui embaixo. A projeção dá em cima do próprio eixo do seno, então o valor é menos 1. Então, menos o seno de 3π sobre 2, que é menos 1. E isso aqui tudo dividido por 2 vezes o seno de π sobre 6. π sobre 6 está aqui, e a projeção mostra pra gente que o seno é 1/2. Pronto, agora a gente tem uma expressão numérica, né? A gente vai resolver isso. Menos com menos é mais. 1 mais 1 dá 2. 2 vezes 1/2 é 2 vezes 1, que é 2, dividido por 2 dá 1. Ou também eu posso cortar direto, né? E aí 2 dividido por 1 dá 2. Então, por isso que o valor final da expressão é y igual a 2. Na segunda questão, a gente precisa determinar o valor do seno de algumas medidas que estão de arcos em radianos e de ângulos que estão em graus. Então, vamos começar aqui, né? Com seno de 3π sobre 2. Então, a gente olha na circunferência trigonométrica em radianos. 3π sobre 2 está aqui. A projeção no eixo dos senos, que é o eixo em vermelho, o eixo vertical, é menos 1. Então, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. O seno de π. Então, continuamos aqui. π está aqui. A projeção no eixo dos senos leva bem no meio do eixo dos senos, que é a origem dele, que é o 0. Então, o seno de π é 0. 120 graus. Agora eu vou utilizar outra circunferência trigonométrica com as medidas em graus. 120 graus está aqui. O seno tem a projeção aqui, então é raiz de 3 sobre 2. O seno de 150 graus, mesma coisa. 150 graus está aqui, a projeção no eixo dos senos é 1/2, bem na metade do eixo. Seno de 225 graus. 225 graus está aqui, a projeção é menos raiz de 2 sobre 2. Então, aqui é menos raiz de 2 sobre 2. Seno de 300 graus. 300 graus está aqui, a projeção é em menos raiz de 3 sobre 3. 2π, então a circunferência com as medidas em π radianos, 2π está aqui, né? E é o início e o término da circunferência trigonométrica, a projeção é bem no centro, que é 0. E 330 graus, volta para essa daqui, a projeção no eixo dos senos é menos 1/2. Questão 4. Pede para a gente identificar os números reais que possuem o mesmo seno. Então, primeiro é o 2π sobre 3. O seno dele é a raiz de 3 sobre 2. Quem é que tem esse mesmo seno? O π sobre 3. Então, 2π sobre 3 faz par com π sobre 3, porque eles têm o mesmo valor do seno. 5π sobre 3 está aqui.
Quem é que o seno dele é menos raiz de 3 sobre 2? Quem é que tem o mesmo seno é o 4π sobre 3. Então, 5π sobre 3 faz par com 4π sobre 3. 5π sobre 4 está aqui. O seno dele é menos raiz de 2 sobre 2, que é o mesmo valor do seno de 7π sobre 4. Então, 5π sobre 4 faz par com o 7π sobre 4. Aí depois tem o π sobre 3, já foi, e o π sobre 4, tá aqui. O seno dele é raiz de 2 sobre 2 e ele faz par com o 3π sobre 4, porque 3π sobre 4 tem o mesmo seno que π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Questão 11, a gente tem a expressão y igual a cosseno de 90 graus menos cosseno de 180 graus sobre cosseno de 60 graus vezes cosseno de 0 graus vezes cosseno de 90 graus. A gente tem que determinar o valor dessa expressão. Então, a gente vai ver na circunferência trigonométrica quais são essas medidas de cosseno que estão aqui. A gente vai substituir e poder calcular o valor do y. Agora, como é o cosseno, a gente vai estar sempre de olho no eixo horizontal, que é o eixo do valor do cosseno. Então, vamos começar aqui com o cosseno de 90 graus. 90 graus está aqui, a projeção no eixo dos cossenos é aqui, que é o 0. Menos o cosseno de 180 graus. 180 graus está aqui, a projeção no eixo dos cossenos dá em cima do próprio eixo, que é menos 1. Então, menos 1. Esse menos é da expressão, esse menos 1 é do valor do cosseno de 180 graus, que é menos 1. Sobre cosseno de 60 graus. 60 graus está aqui, a projeção no eixo dos cossenos é no 1/2. Então, cosseno de 60 graus é 1/2. Vezes o cosseno de 0. 0 graus está aqui e a projeção no eixo preto é bem aqui em cima, então vale 1. Mais o cosseno de 90 graus. 90 graus, a projeção é aqui no 0 do eixo dos cossenos. Agora a gente resolve essa expressão numérica. 0 menos menos 1 é 0 mais 1, que dá 1. 1/2 vezes 1 é 1/2. E isso é 1 dividido por 1/2. Então, eu posso escrever assim, ó, 1 dividido por 1/2. Aí eu transformo esse 1 em fração, colocando outro 1 embaixo, e multiplico o cruzado. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. E 2 dividido por 1 é 2. Por isso que o valor de y é 2. Letra B, a gente deve determinar o valor da expressão x igual a cosseno de π sobre 4 vezes cosseno de π sobre 2 mais cosseno de π vezes cosseno de π sobre 6. Então, vamos olhar para a circunferência trigonométrica que tem as medidas em radianos, ver qual é o valor de cada cosseno e substituir para calcular o valor do x. Cosseno de π sobre 4. π sobre 4 está aqui, a projeção no eixo dos cossenos é raiz de 2 sobre 2. Então, x igual a raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de π sobre 2. Então, vezes π sobre 2 está aqui e a projeção no eixo dos cossenos é 0. Então, vezes 0. Mais o cosseno de π. π está aqui e a projeção no eixo dos cossenos é ali em cima, menos 1. Então, mais menos 1. Vezes o cosseno de π sobre 6. π sobre 6, o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Pronto, agora a gente resolve. Raiz de 2 sobre 2 vezes 0 é 0. Então, eu posso cortar tudo. Menos 1 vezes a raiz de 3 sobre 2 é só trocar o sinal, né? Então, vai ficar o valor do x como menos raiz de 3 sobre 2. Na questão 12, pede para a gente localizar os números reais na circunferência trigonométrica. π sobre 6, está aqui. 5π sobre 6, está aqui. 7π sobre 6, está aqui. E 11π sobre 6. São todos simétricos, né? São simétricos com relação ao eixo vertical, são simétricos com relação ao eixo horizontal e também são simétricos com relação à origem. E aí pede para a gente fornecer o sinal do cosseno de cada um deles. Então, olha só.
o eixo do cosseno está aqui, né? Do zero para a direita é positivo, do zero para a esquerda é positivo. Então, o π sobre 6 e o 11π sobre 6 tem o cosseno positivo, porque está à direita do zero do eixo dos cossenos. E o 5π sobre 6 e o 7π sobre 6 tem cosseno negativo, porque está à esquerda do zero do eixo dos cossenos. Na questão 13 é muito parecido com a questão 12, só que ele pede para a gente localizar números reais que não são esses que a gente já marcou na circunferência em radianos, né? Ele pede para marcar π sobre 5, localizar, desculpa, π sobre 5, 4π sobre 5, 6π sobre 5 e 9π sobre 5. E esses ângulos não são notáveis nem múltiplos deles. Então, a primeira coisa que você deve fazer é converter para saber quantos graus cada um equivale, né? Então, utiliza lá a regra de 3. Lembra que π equivale a 180 graus, então π sobre 5 vai equivaler a x graus. E aí você vai descobrir o valor de cada um. Então, π sobre 5 equivale a 36 graus, o 4π sobre 5 é 144 graus, o 6π sobre 5 é 216 graus e o 9π sobre 5 é 324 graus. Então, onde que esses ângulos estão na circunferência trigonométrica e qual é o sinal do cosseno de cada um deles? Ora, o π sobre 5 é 36 graus, então ele está aqui um pouquinho depois do 30, né? Então, ele tem um cosseno que é positivo, porque está no lado direito do eixo do cosseno. 4π sobre 5 é 144 graus. 140 graus está por aqui, né? 144 graus. Então, o cosseno é negativo, porque está à esquerda do zero do eixo do cosseno. 216 graus está por aqui, então também tem cosseno negativo. E 324 graus está mais ou menos por aqui, também tem cosseno positivo, assim como o π sobre 5. Então, tem cosseno positivo o π sobre 5 e o 9π sobre 5. E tem cosseno negativo o 4π sobre 5 e o 6π sobre 5. E a última questão, a questão 14, pede para a gente calcular os valores dos cossenos dados. Alguns estão em graus, outros em radianos. Os que estiverem em graus, a gente vai olhar na circunferência trigonométrica com as medidas em graus, e os que estiverem em radianos, com a circunferência com as medidas em radianos. Na letra A é o cosseno de 330 graus, né? Então, 330 graus está aqui, o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 90 graus. 90 graus está aqui, a projeção no eixo dos cossenos é 0. Cosseno de 120 graus. 120 graus está aqui, o cosseno, a projeção é menos 1/2. O cosseno de π, π é 180 graus, a gente pode olhar por aqui. A projeção dá em cima do próprio eixo, que é o valor menos 1. Cosseno de 3π sobre 2. Onde que está 3π sobre 2? Está aqui. A projeção no eixo do cosseno é 0. Então, 3π sobre 2 é 0. 5π sobre 4 está aqui. A projeção no eixo do cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. 5π sobre 3, a gente está com ele aqui. A projeção nos leva para o valor 1/2 do eixo dos cossenos. E o cosseno de 0, 0 é aqui, né? Então a projeção é bem em cima do próprio eixo, que é no valor 1. E é isso. Bons estudos e até mais. Tchau!